dos últimos 6 disputados. E a gente tem aí, então, ó, o que tá em vermelhinho, o Flamengo foi campeão, obviamente, 2019 o Brasileirão, e aí 2019 a Copa do Brasil foi pro Atlético Paranaense, Supercopa Brasileiro em 2020, a Copa do Brasil pro Palmeiras, e aí 2021 também a Supercopa. Claro que a gente tá falando de competições nacionais, ainda tem o campeão da Libertadores em 2019, Eugênio Leal. A gente vai falando de uma hegemonia realmente no futebol brasileiro. Bom dia, Mari, bom dia, Bruno, Marra, fãs de esporte. O Flamengo se preparou para isso, né? O Flamengo passou por turbulências, o Flamengo abriu mão de uma série de investimentos durante anos para que pudesse montar uma estrutura administrativa, financeira, que permitisse ter um time forte em campo. Não foi fácil. O time teve que passar por alguns sacrifícios, a torcida reclamou muito em alguns momentos, mas hoje colhe os frutos, né? De uma capacidade financeira, de um investimento que o Flamengo fez não só na montagem de um time, como na estrutura do seu departamento de futebol, como no seu CT, como na formação de jogadores. Tudo isso foi muito bem feito, né? E a maior parte disso pela gestão anterior, e essa gestão colhe os frutos com desempenho dentro de campo muito bom. Foi ontem um dos melhores jogos do futebol brasileiro dos últimos anos, eu não tenho dúvidas disso. Colocou em campo, frente a frente, as duas melhores equipes do futebol no Brasil. Foi um jogo aberto, um jogo ofensivo, com muita qualidade tática e técnica. Um pouquinho prejudicado pelo horário, pelo calor, pelo ar muito seco de Brasília, mas ainda assim, um jogo muito legal. Méritos para o Flamengo, méritos também para o Palmeiras, que segue um caminho semelhante ao do Flamengo, né, de um clube que cresceu muito nos últimos anos e são os protagonistas do futebol brasileiro hoje. Em um jogo tão bom, Marra, tão equilibrado, com tantas chances, mas com tanta qualidade, como o Eugênio falou, o Flamengo sai campeão. Por quê? Qual foi o grande mérito do Flamengo ontem? Acho que o Palmeiras também teve muito mérito no jogo de ontem, Bruno. O Palmeiras também fez um grande jogo e bem atrasado em relação à preparação, né? O Flamengo vinha jogando, eu sei que os titulares começaram a jogar depois, mas vinha jogando lá em cima, né? A gente está elogiando muito aqui os titulares do Flamengo pela entrega, pela forma que estão encarando as partidas do Campeonato Carioca, encarando, vencendo com folga, jogando bem. Foram 2 jogos apenas, e o Palmeiras vinha precisando ainda buscar o ritmo de jogo. Mas o Palmeiras encarou e fez um grande jogo. Eu acho que a grande vantagem do jogo de ontem se deu com o Diego na cobrança de pênaltis, porque achei o jogo um espetáculo. Muito legal, muito bem jogado dos dois lados. O Palmeiras, inclusive, colocando limites ao Flamengo. O jogo foi muito legal. A vitória do Flamengo nos pênaltis e o jogo, a taça, ela fica melhor, dá mais sabor ao torcedor do Flamengo, porque o jogo foi muito legal, né? Porque o jogo parecia ser de um lado, aí depois se torna do outro, com 2 grandes times. Aí está o detalhe. Acima dos outros no futebol brasileiro. Flamengo e Palmeiras estão, sim, acima dos outros do futebol brasileiro. Isso quer dizer que vão ganhar tudo? Não, porque é futebol. Hoje, os 2 estão acima dos outros do futebol brasileiro. Ô Eugênio, e o torcedor do Flamengo também comemorou muito, a gente tá falando do Diego no gol, obviamente por todas as defesas e a grande atuação nas penalidades, mas o Diego também no meio de campo, aquela bola que ele salva em cima da linha, como ele se reinventou mesmo, depois de tanto tempo de carreira, voltando na marcação, se dedicando mais a esse ponto e garantindo também seu espaço no time titular. A gente, por exemplo, para pensar, né? Imagina o Diego fazendo isso há 10 anos, né? Voltando para salvar uma bola em cima da linha de carrinho. É como se a gente visse daqui a pouco o Arrascaeta fazendo isso, né? São 2 jogadores mais ou menos da mesma função ali, meias criativos. Mas é isso, é um sacrifício que todo mundo tem que fazer. O jogo de ontem foi muito interessante, né? Porque o Palmeiras, ele conseguiu fazer, e aí méritos para o Abel Ferreira, montar uma estratégia de jogo em cima de pontos frágeis do Flamengo e explorar isso muito bem. A começar pela superioridade numérica no meio-campo. O Palmeiras tinha 3, era um 4-1-4-1 o Palmeiras, né? Com o Felipe Melo mais livre, e você tinha o Rafael Veiga e o Zé Rafael em cima de Gerson e Diego. Isso dava uma superioridade, então sempre tinha um a mais do Palmeiras.
e essa bola sobrava e o Palmeiras conseguia ligar os contra-ataques, porque naquela faixa de meio campo ele conseguia trabalhar com mais facilidade. E aí explorando muito a velocidade do Rony, não à toa o Palmeiras entrou com 3 homens de velocidade no jogo, porque sabia que o Flamengo tem uma defesa alta, que o Flamengo libera seus laterais e que haveria espaço para isso. E em cima disso, de bloquear bem o meio-campo do Flamengo e da velocidade, o Palmeiras criou uma série de situações no primeiro tempo, especialmente, inclusive essa que o Diego salvou em cima da linha. O Palmeiras, no segundo tempo, explorou uma outra fragilidade do Flamengo, que é a bola aérea defensiva, várias cabeçadas perigosas ali. Então, o Abel Ferreira ele soube identificar o que ele poderia explorar do Flamengo e usou as qualidades que o time dele tem para isso. Foi muito bem. Agora, o Flamengo mostrou que ainda assim é muito forte. Que mesmo com tudo isso, com toda essa estratégia em cima dos seus pontos teoricamente fracos, ele teve bola para criar as jogadas de ataque, para propor o jogo, para virar um jogo no primeiro tempo. Olha, que jogo, né? Que grande partida. Apesar do Flamengo não poder contar com grandes atuações de jogadores importantes, como o Everton Ribeiro, que anda meio sumido. Aliás, é um ponto para a gente pensar no futuro do Flamengo. O Everton Ribeiro, nesse momento, é intocável ou o time pode melhorar com a entrada de um outro jogador? Acho que lá na frente questiono algumas substituições do Rogério Ceni, especialmente, mas isso fica menor diante de um jogo épico e de uma definição emocionante como aquela, né? Nos pênaltis que não terminavam nunca. Isso é muito legal, porque traz alegria, né? No momento de tanta tristeza no país, o país parou para ver esse momento. Foi muito legal isso. Traz alegria e traz angústia, hein? Traz tensão, traz todas as emoções que o futebol é capaz de despertar, né? Mas depois o jogo foi rolando, pênalti, até o Diego Alves, tecnicamente e psicologicamente, superar os palmeirenses.